Olá pessoal, está começando o Empreender aqui na Rede Sim, esse programa semanal que você de casa nos acompanha, sempre dando a sua audiência e participando. Como sempre a gente traz um entrevistado, uma pessoa muito conhecida na nossa cidade, um empresário bem-sucedido que vai trazer os conselhos e a história de vida dele para vocês. Estamos hoje com Juarez Massaro, da Jusmar Móveis e da Antiga Conquista. Nós vamos contar um pouquinho essa história muito interessante de uma das figuras ilustres de Linhares, bem antiga no comércio e que tem muitos a nos ensinar. Juarez, muito obrigado por você estar aqui conosco, ter aceito o convite do Empreender para vir aqui conosco, dar um pouquinho da história da sua vida. Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos os ouvintes da TV Sim. É um prazer estar com vocês e receber esse convite para compartilhar um pouquinho da minha história de vida que, de uma certa forma, quando eu falo da minha vida, eu falo de empreender, de empreendedorismo, né? Porque comecei do nada e hoje não sou muita coisa, mas a gente fez uma caminhada já bem longa e a gente pôde ter como exemplo o empreendedorismo, que é o que aconteceu na nossa vida profissional desde o início. Isso é muito bom, né, Juarez? Juarez, você é de Linhares? Sou, nasci no interior de Linhares, município de Rio Bananal hoje, que na época era Linhares, né? Mais um Rio Bananal, já tem bastante gente aqui de Rio Bananal aqui. Riobanense, saí para Linhares para progredir um pouco e conheço vários que progrediram realmente. Mas na época era Linhares ainda, Rio Bananal não era separado. Minha identidade, eu sou nascido em Linhares. Você é nascido em Linhares, né? Você se salvou? Olha aí, pessoal de Rio Bananal que está nos assistindo, né? De Rio Bananal. Mas eu tenho Rio Bananal no coração, tanto é que eu tenho propriedade até hoje lá e eu vou muito em Bananal, eu adoro aquele povo de lá e eu tenho muitos colegas de infância, né? Então, onde a gente nasceu, eu falo que as raízes ficam, né? As raízes eu gosto muito de Rio Bananal também. E em Bananal, quando você nasceu, seu pai, graças a Deus também conheço, está aí conosco ainda até hoje, né? Ele veio da onde? Massaro é da onde? Na verdade, nós somos descendentes de italianos, né? Sim. Nós somos do Vale do Trento. Eu tive a oportunidade de conhecer em 2010 a cidade dos nossos antepassados, né? Que é Vale do Trento, na Itália, pertinho de Verona. Mas eu não conhecia os antepassados que vieram de lá, sei da história, né? Veio dois tios de meu pai e depois meu pai nasceu aqui no sul do estado, em Iconha, meu pai nasceu. Depois mudou para Caxetá-Pimirim e lá ele se casou com 20 anos. Veio para cá, para o norte. Ele e mamãe eram todos dois de lá. Eu então já nasci aqui, eu sou primogênito, né? Sim. Na família de 8 irmãos, eu sou mais velho. Aí veio aqui para Linhares, para o interior, aqui para Rio Bananal, na época era um distrito. E ali eu nasci e ele se instalou ali, trabalhando de meieiro dos outros, porque eles casaram, eles não tinham nada, verdadeiramente nada, tinham umas panelinhas para ganhar um dinheirinho e comprar comida e botar dentro, né? Então foi uma história... Essas histórias que são boas, bem né? interessante de ser contado, porque meu pai está aí hoje, eu falo que não é um pai, um exemplo de vida, é um amigo que a gente se aconselha com ele até hoje, bem lúcido. E a gente tem uma história, uma criação que nos fez essa pessoa que nós somos hoje, né? Isso é muito importante. Meus pais, né? Essa história de vida, né? Vocês vejam que a gente sempre tem aqui, né, no programa Empreender, uma história, uma vida, e como a família estruturada, ela é importante, né? Não é valores financeiros, não é só dinheiro, são valores de conhecimento, valores de ética, de moral, e que dá um fruto que é um Juarez desse, e como ele, todos os outros 7 irmãos eu tenho a oportunidade de conhecer e dizer que são pessoas da mais alta, né, estima que a gente tem, porque são pessoas realmente, seu pai soube educá-los. Na verdade é bíblico, né? Árvore que não dê bom fruto, que seja cepada e queimada, né? Então os nossos pais, que eu conheço também o seu pai, deu a sorte de nos criar em uma boa forma, né? E quando eu falo de valores, não é valores financeiros, é valores morais e ética, o que infelizmente está se perdendo muito, né, na atual conjuntura. A gente vê aí que nem benção os filhos tomam o pai mais, né? Então, esses valores humanos, para mim, é o mais interessante, porque... Com certeza. O ser humano, para mim, tem mais valor, né? Isso aí. E Juarez, em Bananal, né, hoje Bananal,
Estudou, tinha escola lá, não tinha? Como é que era a situação? Na verdade, tinha uma escolinha de uma salinha só. Em São Francisco, que é onde eu nasci, tinha uma escolinha de uma sala. Nós estudávamos de primeira a quinta série, na época, o primeiro ano primário que falava até a quinta. Depois, para fazer da quinta para frente, tinha que ir para Bananal. E nós morávamos 11 quilômetros longe de Bananal. Não tinha como ir, que não é como hoje tem ônibus que pega na porta. Tinha que ser a pé ou de bicicleta. E eu já maiorzinho, eu já tinha 11 anos nessa época, aí fiquei na roça ajudando meu pai. O dia inteiro na roça trabalhando e não pude estudar. Depois, na minha vida, eu tive uma segunda etapa do estudo, que já foi aqui em Linhares. E depois dos 42 anos que eu voltei a estudar, e fiz o ensino médio no supletivo. Concluí, fui para a faculdade, fiz a administração de empresa. Olha só. E formei em 2008. Por sorte, ou não sorte, não sei, junto a minha filha. Nós fizemos faculdade juntos. Ah, isso é muito bom. Na mesma sala. Na mesma sala? Eu sou não sabia dessa história, desde não. garoto. Sou administrador de empresa, quando eu vim para Linhares. E então já tinha uma prática boa. E ela tinha uma boa teoria, que ela estudou em bons colégios, né? E aí ela me ajudava na parte teórica e eu ajudava ela na parte prática. E vencemos os 8 períodos sem nenhuma reprovada. Que história bonita, né? Você vê, parou de estudar lá no primário, né? E só depois, quer dizer, depois de casado veio retomar os estudos. Eu tinha 42 anos quando voltei para o Jerônimo Monteiro fazer o supletivo. O dia que eu cheguei lá, eu tinha na época já um carro novo, né? Cheguei lá no meu carro, com a pastinha na mão, os caras falaram assim, vem dar aula para nós. Falei, não, você é um colega de escola de vocês. Aí comecei a estudar, foi muito gratificante. Eu fiz umas amizades boas, que tem até hoje alguns amigos, que fizemos lá junto. Que exemplo nasceu aqui no Empreender. E na faculdade foi a mesma coisa, né? A gente via muitos jovens ir lá, que papai mandava, que não sei o quê, e eu e minha filha estávamos lá com interesse em aprender realmente. Porque na parte profissional eu te falo que não fez muita diferença não. Mas na parte intelectual, pessoal, eu tive vergonha de estar conversando com alguém. E a partir da faculdade eu tirei esse paradigma, né? Que eu tinha. Olha só. E se tornei um outro Juarez diferente do que era antes. Então isso para mim foi muito interessante. E Juarez, na parte dos móveis, né? Seu pai começou a fazer uns móveizinhos em casa mesmo? Era em casa? Meu pai tinha, primeiro nós éramos meeiros, como eu falei. Aí quando em 66 meu pai comprou um pedacinho de terra, mas um pedacinho, alqueire e meio. 68 ele vendeu aquele pedacinho e comprou um maiorzinho, que ele tem até hoje esse maiorzinho. E aí como nós mudamos da meia para o nosso terreno, residia no nosso terreno, ele começou a ficar meio liberto para trabalhar onde ele queria. Aí começou a fazer umas caminhas para nós dormir, que nós não tínhamos, dormia no colchão no chão. Umas cadeirinhas para nós sentar. E os vizinhos começaram a ver, começaram a gostar, e ele começou a fazer também os vizinhos, vendendo. E quem ensinou ele a carpintaria? Meu pai não estudou, nunca estudou, aprendeu tudo que ele faz sozinho. E meu pai, eu vou te contar, é um crânio em molar ferramenta, em fazer as coisas, inventar as coisas. Meu pai é muito inteligente na parte de construção civil, ele já atuou um pouco. Que maravilha, gente. E aí eu comecei a pegar gosto com ele. Com 14 anos eu ajudava meu pai a derrubar a tora na mata, serrar com serra manual. Depois nós fazíamos o móvel, quando ela secava, nós fazíamos os móveis. E aos 17 anos e meio de idade, meu pai me deu a oportunidade de confiar na gente, eu falo, gente e meus irmãos, que eu vim para Linhares trabalhar com um tio meu, e fiquei 5 anos com ele, foi em 76 isso. Mas Juarez... Em 81, aí... agrupei a família de novo. Peraí, calma, que essa história é muito rica, essa história é muito, muito valiosa. Você vê, com 14 anos, em Santa Leopoldina, não, como é que é? São Francisco, em São Francisco, em 14 anos, em São Francisco, no Rio Bananal, você cortava a tora. Ajudava meu pai a cortar a tora e serrar. Então, veja bem, você derrubava a tora, fazia tábua na mão. Tudo na mão. E essa serra tem guardada, tem um museu da nossa história, tem um museu guardado, tem essa serra guardada. Isso vai ser muito interessante, né? O público de casa vê toda essa história. Quer dizer, na mão você serrava a tora, fazia tábua, botava para secar e fazia os móveis, todos na mão, no serrote, no formão, na enxó, né? Serrote, encerrava os pés de cadeira, bem curvado, tinha uma serrinha de curva, que eu tenho guardado também no meu museu, até hoje. Fazia as curvas no serrote, furava com a pua manual, fazia os encaixes com formão, realmente.
E montava uma cadeira, montava uma cama, montava um guarda-roupa, montava uma cômoda. Isso, tudo manual. Cômoda, com 14 anos, gente. 14 Aí foi do anos. 14 aos 17 eu fazendo Sim. essa luta, né? 17 Com e meio, 17 já era um homem, né? Que hoje os nossos 17 são meninos, mas com 17 já era um homem que veio trabalhar com o tio em Linhares. Na verdade é o seguinte, quando eu vim para Linhares, o Josenil, que é meu irmão caçula, nasceu aqui em Linhares. Meu pai veio na casa do meu tio para ficar até o dia de minha mãe ir para o hospital, ganhou um neném. E conversando lá, meu tio tinha uma marcenariazinha, já tinha umas maquininhas e tal. E meu pai foi associou com ele. Meu pai tinha um valorzinho na época, eu lembro até hoje, foi 40 mil cruzeiros que ele deu na época. Meu pai deu os 30 e os 10 ficou devendo para mim vir trabalhar com meu tio e pagar. Aí quando chegou em casa com o nenenzinho, né, no dia Esse foi quem nasceu, agosto, o caçula, Josenil. o caçula, em Né? agosto de 76 foi isso, dia 1º de agosto. Ele chegou lá, Juarez, eu fiz a besteira. Falei, o que foi, pai? Eu comprei a parte do Jair, associei com ele na fábrica e você vai trabalhar lá com ele. Mas como, pai? Eu não sei nem onde é a igreja matriz de Linhares, realmente eu não sabia. E o senhor fez dívida para me pagar ainda, porque eu ganhei 10 mil cruzeiros na época. Mas eu tinha aquele espírito de querer crescer, ter um sonho de ter as mãos limpas, que as mãos viviam cheias de nó de banana e coisas na roça, que no sábado a gente tirava manivento dos porcos, né? Aí vim todo empolgado. Cheguei aqui, comecei a trabalhar e tal. Aí vi umas coisinhas erradas, comecei com meu tio, acertamos. Resumindo, daí uns 3 meses tinha pago os 10 mil ele. Aí começamos a comprar alguma maquininha melhor e tal. E vendia aonde, Juarez? Vendia no consumidor direto, na sua casa, na dele, na do outro. Mas é você que saía vendendo? Eu e meu tio, mas os caras vinham na porta comprar. Como era no iniciozinho lá, que os vizinhos vi que queriam comprar. E aonde também, foi essa fabriqueta? foi aqui no bairro da Conceição, onde o lote é nosso até hoje. Aonde é a sua casa hoje, casa do seu pai? Não, onde é o depósito O depósito que a minha ali. filha usa ali. O depósito. Gente, ali no Conceição. Seu pai quando veio para Linhares... Bom, isso é depois, né? Aí deixa eu contar um pouquinho da história do móvel. Aí em 81, meu tio comprou um lote, fez uma casa, construiu uma casa, aí ficou devendo. Ele usava o lucro dele e o meu para fazer a casa. Quando acabou de construir, não fizemos balanço, ele me devia uma parte do dinheiro, uma parte da casa dele, no caso, que era o meu lucro que estava no mão dele, né? Aí falou, não, Jair, quero te vender a parte e tal. Aí foi onde que eu juntei com meu pai e meus irmãos. Aí compramos a parte dele em outubro de 81. E meu pai veio da roça junto com os irmãos. Aí você juntou Aí o irmão juntamos todo. os irmãos todos. Mas aí calma, vamos por parte, porque nosso programa tem que chamar. Gente, tá muito gostoso esse empreender. Uma história magnífica. Eu estou aqui lisonjeado com a história de Juarez, mas nós temos que ir para o intervalo. É rapidinho, hein? Não sai daí não. Nós já voltamos. Estamos de volta, né? No primeiro bloco conversamos bastante com Juarez e vamos continuar com esse bate-papo tão gostoso. Hoje no nosso programa, Juarez Ismassaro, da Jusmar Móveis, antiga Móveis Conquista, que começou e tudo, contando uma história brilhante. Se você perder alguma coisa, vai lá no YouTube, vai nas redes sociais e assista o Empreender. Tem muitas histórias emocionantes e muitos conselhos para você que quer começar um bom negócio. Juarez, no primeiro bloco você juntou a família. Como é que já se chamava essa marcenaria quando era do seu tio? Na verdade era Marcenaria Conquista, né? Já era Conquista? Já era Marcenaria Conquista, constituída só em nome dele. Eu vim trabalhar informal, na verdade, de 76 até 81. E aí quando meus pais vieram da roça juntamente com meus irmãos, era eu e mais 2 irmãos de maior. Aí constituímos a Móveis Conquista, em nosso nome e nome do papai. E nisso já fizemos um contrato manuscrito que constava os percentuais de cada um quando fosse ficando maior e incluindo no contrato social e já ir participando da empresa com aquele percentual. Olha bem, gente, quer dizer, mesmo os irmãos mais novos, de menor, já estava com um contrato de gaveta para colocar eles na sociedade. Ideia sua ou do seu pai? Na verdade foi ideia junto, né? Eu e meu pai, porque a gente sempre trabalhou junto. Todas as decisões que nós tomamos na empresa durante os 30 e poucos anos que trabalhamos junto na Conquista, foi tudo junto, não foi nem ideia só do Juarez, nem só de um. Às vezes nascia ideia de um,
mas se debatia ideia entre todos e até chegar num determinado consenso, né? Gente, eu tenho que falar para vocês um testemunho, né? Eu sou muito amigo de faculdade, eu sou colega de faculdade do irmão do Juarez, que é o Joanir. Joanir, um grande abraço para você. Uma hora nós vamos trazer o Joanir para contar um pouquinho a história dele aqui também. E eu era colega de faculdade. E isso que o Juarez falou agora, que juntava os irmãos, Juarez, eu vou confessar aqui em público, isso eu já falei com o Joanir uma vez e agora eu vou falar para você. Eu sempre usei como exemplo de vida a união que vocês tinham quando tinham Móveis Conquista. Dessas tomadas de decisão, de todo mundo fazer junto. Isso para mim sempre foi um exemplo de união em família. Eu tenho orgulho de falar que eu, por ser o primogênito, eu sempre tive a preocupação muito grande em cuidar dos outros irmãos. Aí quando eu vim para Linhares, comecei um planejamento de vida, que nós íamos construir uma empresa, como construímos, até um determinado tamanho, quando chegasse a segunda geração, que no caso eu e minha filha, o Joani tem as filhas dele, o Josimar tem os dele. Aí em 2009, então, em 2008, eu comecei a pensar em começar a dissolução da empresa, porque eu já tinha minha filha formada na faculdade, queria dar alguma coisa para ela, e eu não podia dar porque eu não tinha nada. Dinheiro era Móveis Conquista, que era da empresa de todo mundo. Mas olha que interessante isso aí, Juarez. Para quem está em casa ouvindo, quer dizer, nasceu-se uma sociedade, não é para toda a vida, quer dizer, vocês já pensaram também no futuro dela, na dissolução dela, mas nessa época o Conquista vendia para todos os lugares já era Móveis Conquista, mas abriu a loja de Linhares, você tinha a loja na Bahia, né? Fala um pouquinho disso aí. Primeiro foi abrindo as lojas. A Conquista nasceu primeiro só com a fábrica. Sim. Nós chegamos a ter 90 empregados na fábrica, só com a fábrica, vendendo nas casas. Aí Josimar, que era um dos sócios, que mora na Bahia hoje, saía vendendo móveis com catálogo na pasta, vendendo. Trazia os pedidos, a gente fabricava e entregava, direto ao consumidor. Em 2002, em 92, nasceu a ideia de montar uma loja em Feira de Santana, na Bahia. Foi a primeira loja do nosso grupo. Em 93 abrimos uma aqui em Vitória, que o Johnny toma conta hoje, que não está no mesmo local porque nós mudamos depois, sim, mas é aquela. E em 93, nós investimos um pouco na área rural, compramos uma roça e tal. Em 95 abrimos em Vila Velha, compramos lote, construímos, já abrimos uma loja em prédio próprio e tudo. Nessa época todos juntos, Todos juntos ainda. Todos juntos. Quando nós dividimos em 2009, nós já tínhamos propriedade agrícola, tínhamos a roça, tínhamos uns caminhões de frete, e aí os prédios das lojas eram tudo próprio, nós tínhamos já 8 lojas de prédio próprio. E aí a fábrica eu reduzi ela, hoje eu tenho só 32 colaboradores na fábrica, por uma decisão, né? Sim. Nós paramos de mexer com encomenda e passamos a mexer com a linha mais de produção, para poder render mais a produção e ter um custo melhor. Mas até aí nós vendíamos só para as lojas nossas. Em 2009 nós então sentamos para dividir a sociedade. E eu tenho o maior orgulho de falar e falo para todo mundo, que nós dividimos a sociedade que na época deu um valor até um pouco bom, não vou falar aqui porque é antiético, mas foi um valor expressivo, que nós sentamos, eu, papai e os outros quatro irmãos que éramos sócios, né? Todo mundo, nós 6 no caso. Sentamos um dia e meio para traçar a meta do ano seguinte, que foi isso em fevereiro, começo de ano. Aí nós traçamos a meta e eu falei, eu quero sair da sociedade porque eu quero dar alguma coisa à minha filha e tal, e eu estou assim meio que engessado na sociedade. Aí começamos um bate-papo, com um dia e meio de reunião nós fizemos tudo, avaliamos nossos imóveis todinho, nossas lojas próprias, nossa propriedade agrícola, tudo. Dividimos tudo. Não teve um advogado para dar opinião, não teve um contador olhar. Nós consultamos o contador para ver a questão burocrática, como é que ficava. Mas nós valoramos tudo e dividimos tudo sem um advogado, sem nada. E aí continuamos, inclusive, até ver o que fazer a partir daí para frente. Porque eu fiquei com a indústria, e ia vender para quem? Que eu não tinha um cliente? Só nessas lojas, que passou não sei minha mais. E um dia e meio de reunião, fizemos até essa posição que vai ficar daí para frente. Um acordo deles comprar comigo, até que o preço, claro, convinha esse, que convém até hoje, tem um custo, né, que todo mundo tem. Isso aí é o mercado. E eles sabem disso, que não é só eu, todas as indústrias têm um custo e tem que repassar o que tem que passar, não tem jeito. Sim, não tem jeito. E a gente é parceiro até hoje.
Isso é Eu muito produzo hoje, no caso, hoje existe a Móveis Conquista, que é de Joani e Jocenil em Vitória, é a marca mãe, né, vamos a dizer. marca mãe, Conquista. Em 2009 eu constituí a Jusmar Móveis, que aí fiquei com a indústria e a loja de Linhares. Passei para minha filha, logo em seguida, em 2010, passei para a loja. Outro irmão meu de Feira de Santana constituiu a Esmarçaro Móveis, que levou o nosso sobrenome. E por final, o outro irmão, que era sócio da empresa, ficou com as partes agrícolas, ficou com as roças, né? E todo mundo está crescendo até hoje, graças a Deus. Eu cresci não a passos largos, porque eu já sou, como sou mais velho, eu estou um pouco mais preguiçoso, né? Estou trabalhando menos. Então eu estou empreendendo menos. Porque eu me sinto assim um pouco satisfeito do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. Mas os outros são mais novos, eles ainda buscam muito e correm muito atrás. E graças a Deus todos eles estão à venda e pouco, estão indo bem, graças a Deus. Por isso que eu falo com muito orgulho, com muita satisfação isso aqui em público. Eu vejo vocês como um exemplo de família, porque conseguiram se unir, conseguiram fazer, chegou o momento de dividir. Nenhuma sociedade é para sempre. Eu costumo dizer isso aqui porque eu já tive muitos sócios, sabe, Joani? Ou Joani, Juarez, né? Lembrando do Joani. Né? Eu já tive muitos sócios e as pessoas acham que quando faz uma sociedade, ela é para toda a vida. Não, ela tem começo, meio, fim, ela tem que ser estruturada, depois não tem jeito, vem os filhos, vem as noras, vem os genros, né? Isso é outra cabeça, não tem mais aquela cabeça, então é melhor antes do que brigar depois, né? Eu acho que uma sociedade empresarial, ou de família ou não, se for familiar como foi a nossa, tem que ter primeiro profissionalismo e o respeito um pelo outro, né? Se eu tenho uma ideia, o outro vai não acatar, mas vai respeitar, a gente vai sentar, reunir e resolver. E foi o que aconteceu a vida inteira, durante esses 30 anos sócios, e foi durante aquele dia e meio de reunião, nós todo mundo junto. Interessante que até depois da gente dividir a sociedade, quando alguém vai investir em alguma coisa, pede opinião um ao outro, o que você acha disso, o que você acha daquilo. Isso é muito bom, né? Então a gente continua sendo não sócio no papel e tal, mas sócio nas ideias, a gente ainda tem esse respeito um pelo outro. E eu, assim, sou muito feliz por isso, porque era um sonho meu não de adulto, de criança ainda, que eu, quando era garotinho, eu deitava no colo do meu pai e ficava pensando, se papai morrer, o que eu vou fazer com esses outros irmãos? Que nisso eu, com 10 anos, já tinha 4 irmãos. Que nós somos todos juntinhos um do outro, né? E eu ficava pensando, o que fazer com isso? Que responsabilidade, né? E Deus é tão maravilhoso que estamos todos vivos até hoje. Todo mundo, e papai está aí também. E vivo e com saúde e com alegria, porque a nossa empresa, a nossa família realmente é uma família que... Você com os móveis pode dizer que é um homem realizado. Muito realizado. Eu, na verdade, eu sempre gostei, como eu falei, do museu, né? É uma paixão que eu sempre tive e quis guardar a história realmente... física um pouco, né? As ferramentas estão lá guardadas no meu museu. E eu falo de família, de empresa, com o maior orgulho. Ah, isso é muito bom. Juarez, nosso tempinho aqui, né? Ele é curtinho. Falamos da filha, tem a esposa, que não pode esquecer. Minha esposa, né? eu agradeço muito a ela, inclusive, na época da faculdade, né? Eu ficava pensando, ela ficava sozinha em casa até 10 da noite, 11 horas nós chegar. Às vezes, nas vésperas de prova, eu ficava estudando até 1 hora, 2 horas da manhã até dar sono, depois ia dormir. E ela nos atolerou isso tudo com o meu carinho, então eu agradeço muito a ela e a filha, né, por ter parceria até hoje, a gente é muito grato por isso. E como todo programa a gente pede, Juarez, agora eu vou pedir que você olhe para aquela câmera ali onde está o nosso amigo Marcelo lá também, que está filmando. E que conselho você dá para aquela pessoa que quer começar? Que conselho de vida, que mensagem você daria para aquela pessoa? Olha para ali e fala para nós. Eu costumo falar o seguinte, já vi muita gente falar que não tem jeito mais hoje, coisa está difícil. Não tem nada difícil. O difícil a gente tem que pôr na cabeça que a coisa não é fácil. Então tem que ter coragem, tem que empreender, tem que ver as oportunidades e pegar as oportunidades, não pode deixar passar. E diria o seguinte, é muito trabalho, muita honestidade, compromisso com as coisas, porque não adianta você tratar um negócio com alguém e não cumprir, porque aí você não vai ser valorizado. Você tem que tratar, cumprir e muita perseverança. Eu falo que começar um negócio e findar não é feio, difícil é você continuar se o negócio não está te dando lucro. Então eu digo o seguinte, muito planejamento nas coisas. Como nossa empresa foi planejada para ter um fim na primeira empresa mãe, que era a Móveis Conquista,
tudo tem que ter planejamento e tem que ter um compromisso da parte societária e muita perseverança. É isso que eu falo para quem quiser empreender. Nunca é tarde, inclusive nem de idade, porque eu fui voltar a estudar com 42 anos e estudei, então nunca é tarde para nada. É só a gente ter vontade de fazer e pôr na cabeça. Eu sou capaz, que realmente vai ser capaz. Isso aí. Juarez, muito obrigado. Juarez, Móveis Conquista, né? A Jusmar Móveis hoje, um exemplo de empresa, um exemplo de vida, um exemplo de família. Passou por todos os percalços que a gente aqui, volta e meia, fala, Plano Real, Real, Cruzado, o RV, viveu a todas as tempestades que teve o mercado financeiro, ainda vive todas as tempestades desse mercado que nós temos hoje, mas está aí de pé, dando exemplo e dando o seu testemunho aqui. Juarez, eu tenho só a agradecer, nosso tempo está acabando. A você de casa, muito, muito obrigado por estar acompanhando o nosso empreender. Sempre mais, sempre em dia, aqui nessa Rede Sim, o seu canal do Espírito Santo.